sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Queremos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos continuar louvando a Ele, pedindo para que Ele encha a nossa vida, que Ele nos encha do seu poder. Por mais dEle, nós queremos em nossas vidas. Espírito, enche o nosso ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos e cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas
mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor, pedindo que Ele sonde os nossos corações, que nós sejamos como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, porque nós queremos ser conhecidos desse Deus e sermos usados por Ele, para a honra e glória do seu nome. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Paz de Deus, irmãos, que bênção nós estarmos juntos, né, nesse culto de adoração ao Senhor neste domingo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, todos os seus, para a glória do nome de Jesus. Queremos nessa noite agradecer a Deus pela sua vida e trazer aqui aos irmãos nesta noite, falar um pouquinho sobre as ofertas, os dízimos que os irmãos têm aí também trazido para a casa do Senhor. Queremos agradecer em nome do Senhor Jesus, que assim tem suprido dentro da necessidade que a igreja também, mesmo fechada, precisa. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmãos, que você não deixe de contribuir, não deixe de continuar trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo à casa do Senhor. Nós temos colocado lá no site da igreja, né, de Jesus, o número da conta da igreja. Os irmãos continuem ali contribuindo, né, depositando para glorificar ao nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um verso da palavra do Senhor nesta noite para os irmãos, que se encontra em Provérbios capítulo 3 e verso 9, que nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Queridos, que nós continuemos aí a contribuir, né, com sinceridade do nosso coração ao Senhor, porque nós sabemos que tudo é do Senhor, tudo é dele. Mas Ele quer um reconhecimento, que nós reconheçamos Ele através da nossa oferta, através do nosso dízimo, através da nossa adoração. Isso é uma adoração ao Senhor. Que você continue fazendo para glorificar e honrar ao Senhor. Por isso que a palavra nos diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, ou com tudo que você tem aí ganhado, Deus tem colocado, mesmo no momento tão difícil que nós estamos passando. O Senhor não nos deixa de nos abençoar, e nós somos muito, mas muito gratos ao Senhor por isso. Então honra com a sua fazenda, honra com sua oferta, com seus dízimos, e sempre o melhor, queridos, sempre pelo melhor. O Senhor fala que nós temos que separar o melhor para o Senhor, né? Muitos irmãos no passado separavam as primícias, o melhor para o Senhor, e que nós possamos também fazer da mesma maneira. Nós recebemos, nós vamos tirar o melhor para o Senhor, e aí as demais coisas o Senhor vai estar nos suprindo para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida, dando aí uma semana abençoada pelo Senhor. Quero orar por você, quero trazer uma oração abençoada por você, quero orar pela palavra que o nosso pastor Antenor vai ministrar agora para você. Fica atento, né? Deixa Deus continuar falando contigo, como já falou nos louvores anteriores. Que Deus possa continuar lhe abençoando em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado e querido Pai, entra o Senhor na tua presença nessa noite, Senhor. Muito grato a Ti, Senhor, por tudo o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, obrigado por nós podermos contribuir, Senhor. Eu sou muito grato. Continue abençoando a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, o seu emprego, o seu trabalho. Aqueles que por um acaso também não estão podendo trabalhar, Senhor, sem o seu emprego, mas mesmo assim o Senhor não tem deixado de lhe abençoar. O Senhor continue abençoando a sua família, em nome do Senhor Jesus. Te peço também, Senhor, o Senhor venha continuar usando o nosso pastor Antenor, Senhor, que irá ministrar a tua palavra neste momento, Senhor. Que ela venha fazer o efeito necessário para a minha vida e para a vida de cada um dos meus amados irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Celebramos ao Senhor
nesta rica oportunidade que Ele nos concede, de nós, mais uma vez, estarmos com um objetivo, um propósito, de o louvarmos, de o adorarmos, de exaltarmos o Teu santo, maravilhoso e glorioso nome. É muito bom este momento que Deus assim nos concede para, mais uma vez, nós estarmos meditando em Sua palavra. Esta palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. E neste momento nós queremos cumprimentar a todos os ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, com a gloriosa paz de Deus. Que a paz de Deus continue reinando em seu coração. Se possível, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, e vamos ler 2 versos, o verso 9 e o versículo 10. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que nos diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vou repetir esses 2 versos. E não nos cansemos de fazer o quê? De fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Louvado seja Deus pela sua palavra. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta carta, e depois de mostrar que colhemos aquilo que plantamos nos versos anteriores, ele vai exortar-nos a seguirmos uma das características mais marcantes de Jesus Cristo: fazer o bem. Uma das características mais marcantes de Jesus é fazer o bem, e que nos remete a um dos princípios tão fundamentais para nós, inclusive para este período ao qual nós vivemos: compaixão e graça. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus, ele enchia-se de compaixão em vários momentos, diante da multidão que parecia como ovelhas sem pastor. Não diferente de Jesus, o Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas dentro de seu raio de alcance, e até mesmo em lugares mais distantes. O seguidor de Cristo não pode se limitar a não fazer o mal apenas. Ele precisa fazer o bem. Porque se nós não fazermos o bem, a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Jesus, ele gastou a sua vida aqui na terra fazendo o bem, principalmente se dando por nós, morrendo por nós. Se nós hoje somos seus discípulos, seguidores de Jesus, e queremos imitar, devemos, precisamos fazer o bem. O que é mais importante? O que nós consideramos mais importante? Ser importante ou fazer o bem? É muito bom sermos importantes, mas é mais importante
nós sermos homens e mulheres que fazem o bem. Muitos estão preocupados, se esforçando e até com uma dedicação que exige um sacrifício para aprenderem, se desenvolverem, serem conhecidos, serem importantes. É uma pena que nem sempre constatamos que nessa busca não é feita da mesma forma para fazer o bem. Fazer o bem, alguém já vai dizer que faz bem. Queira o bem, plante o bem, que o resto vem. Alessandro Manzoni, falando sobre a importância de fazer o bem, ele diz que dever-se-ia pensar mais em fazer o bem do que estar bem. Voltaire, ele vai dizer que todo homem é culpado pelo bem que ele não faz. Alguém já bem disse também que a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz neste mundo. Alguém vai dizer também que se o ser humano soubesse que fazer o bem ao próximo é fazer bem a si mesmo, ele faria por egoísmo. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito de fazer o bem? Façamos o bem a todos enquanto temos tempo. E este é um ensinamento, é uma verdade que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Desejo de Deus para mim, para você, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para que todos nós venhamos praticar, exercer o bem. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18, a palavra de Deus vai dizer que façam o bem, enriqueçam-se de boas obras, façam o bem. Não diferente em Hebreus, capítulo 13, o verso 16, vai nos dizer também, e não vos esqueçais de fazer o bem. E quantos que necessitam receber o bem? Quantos que precisam do bem? Se nós pararmos para fazermos uma breve análise, você pode fazer comigo neste momento também. Quem que nós poderíamos ajudar? A quem nós poderíamos fazer o bem? É notícia e é sabido de todos que quase 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Com certeza muitos necessitando que alguns sejam bondosos com eles, lhe façam o bem. Só nessa semana ainda líamos que o Brasil registrava 2,6 milhões de desempregados que deram entrada no seguro-desemprego. E a projeção é para a próxima semana de mais 2 milhões de pessoas que assim façam. A quem nós poderíamos fazer o bem? A quem está precisando do bem? Pessoas que devido a esse distanciamento social evidenciou mais a solidão, a sua tristeza, e por isso muitas pessoas estão sofrendo de depressão. Muitos estão pensando em suicídio, e inclusive o número de suicídio e de tentativas de suicídio aumentaram, segundo o SAMU. Número esse que durante esse período de crise aumentou. É um momento que nós vivemos e que talvez seja um prato cheio para nós como igreja de Jesus fazermos o bem como o Mestre Jesus. A quem nós poderíamos fazer o bem? A nossa família, a sua casa, a seus filhos, a sua esposa, a seu marido. Uma pesquisa realizada recentemente foi constatado que a busca, como dou entrada no divórcio, no site de busca do Google, aumentou em 82%. O isolamento, que fez com que as famílias se obrigassem a se reunir, evidenciou mais
um problema ou aflorou algo que a família já estava vivenciando. Mas algo que a palavra de Deus também nos ensina é que Deus, que deseja que façamos o bem, Ele odeia o divórcio. E é por isso que nós precisamos lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família. É por isso que você precisa fazer o bem para a sua esposa, você precisa fazer o bem para o seu marido, precisamos fazer o bem para os nossos filhos. A família e o casamento são planos perfeitos de Deus. A sua casa, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, é um plano perfeito do Senhor. Tem feito bem a eles? Quantos necessitam e carecem e precisam do bem? E nós devemos lutar para que a nossa casa, a nossa família, este plano perfeito de Deus, não seja destruída. Somos convidados, chamados ao Senhor a fazermos o bem. Segundo a ONU, vai dizer que 102 pessoas elas morrem por minuto. Aproximadamente, por ano, 56 milhões de pessoas, elas estão morrendo no mundo todo. E muitas dessas pessoas, elas estão indo para o inferno, porque alguém poderia ter feito bem, falando de Cristo para elas, mas isso não foi feito. Falar de Cristo é fazer o bem. Muitos estão indo para o inferno, muitos estão morrendo sem Cristo, porque alguém não falou desse tão maravilhoso bem para estas pessoas. Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. E a sua palavra então vai nos dizer que quem crer nele e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. O evangelho que somos enviados a proclamar é a mensagem de vida ou morte para toda a humanidade. Agora nós vemos porque é tão vital que seja pregado, que seja anunciado o evangelho de Cristo. Fé em Jesus Cristo não é apenas uma opção filosófica ou cultural, é a divisória eterna entre a vida e a morte. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crer será condenado. Quantos necessitam deste bem? Quantos são os que precisam ouvir de Deus? Porquanto todo aquele que nele crê não é condenado, mas todo aquele que não crê no nome de Jesus, no unigênito do Filho de Deus, será condenado. Como podemos fazer o bem? Como eu posso fazer o bem, você pode fazer o bem? A quem nós podemos fazer o bem? Das mais variadas formas. Como nós darmos atenção, pararmos um pouco, ouvirmos, conversarmos, passar um tempo com alguém, ajudando em suas necessidades, orando. Como que nós podemos fazer o bem? Confortando alguém, aconselhando, fazendo uma videoconferência, ligando, enviando uma mensagem, suportando. Como nós podemos fazer o bem? Perdoando. Nós podemos fazer o bem dando. Nós podemos fazer o bem emprestando. Nós podemos fazer o bem cumprimentando. Nós podemos fazer o bem alimentando. Podemos fazer o bem vestindo.
E principalmente, nós podemos fazer o bem, mostrando o caminho da salvação. Nesses versos que lemos, a palavra de Deus vai nos dizer algo: façamos o bem sem se cansar. A parte inicial do versículo 9 que nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Paulo, ele bem conhecia a natureza humana e sabia que somos propensos a nos cansar. Quantas coisas nós começamos e paramos. Quantas coisas nós iniciamos a fazer e paramos. Esta mensagem, ela nos exorta, ela nos alerta. E o versículo 9 ele vai deixar isso bem claro em relação ao fazer o bem. Nós não devemos nos cansar. Não é apenas por um momento, uma circunstância, uma ocasião, ou quando eu quero. Não nos cansemos de fazer o bem. Esse verso 9, ele relata bem isso, alerta isso, nos explica isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, precisamos fazer o bem sem se cansar. E fazer o bem sem se cansar não é sem esforço. Vai exigir esforço, renúncia, sacrifício de mim e de você. Não se cansar não significa que vai ser fácil. Não se cansar não significa que nós vamos ter facilidades para exercermos o bem. Mas a palavra de Deus nos diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Não podemos deixar de fazer o bem. Você pode se cansar de muitas coisas. Eu posso me cansar de muitas coisas, mas não podemos jamais deixar de fazer o bem. Quem cansa, diminui o ritmo e até para. E nós não podemos parar. É por isso então que a palavra de Deus nos diz: não nos cansemos de fazer o bem. E por que nós nos cansamos? Entre tantas coisas, entre tantos motivos, porque muitas vezes, inclusive, nós somos mal interpretados. E quem já não passou por isso? Estava fazendo bem, mas foi mal interpretado, então achou melhor parar. Uma vez que estava fazendo bem e não estava sendo reconhecido, e principalmente foi mal interpretado. A palavra de Deus diz: não nos cansemos. Mas por que nós nos cansamos? Porque muitas pessoas são ingratas. E isso faz com que muitas pessoas se cansem. E porque alguns aproveitam também da nossa boa vontade para tirar vantagens. Mas a mensagem de Deus é: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E a palavra utilizada para tempo aqui vem do grego kairos, que significa tempo certo, oportuno, próprio, favorável, o melhor tempo de Deus. Nós não podemos parar. Não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo de Deus ceifaremos, se nós não desistirmos, desfalecermos. Quantos até mesmo desistiram de várias coisas nesses últimos tempos que nós estamos vivendo? E inclusive de fazer o bem. Pode ser por falta de entendimento, pode ser por falta de paciência em esperar o crescimento, em esperar o tempo de Deus para produzir os frutos, porque a nossa tendência é ver os frutos rapidamente, e isso nem sempre acontece. Seja o que for que possa nos atrapalhar e levar a cansarmos de fazer o bem, nós devemos olhar para esta mensagem e lembrar
que Deus ele pede para que nós não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode, eu não posso. Nós não podemos deixar de fazer o bem, seja por dificuldade. Nós não podemos deixar de fazer o bem, seja por não ter reconhecimento, seja por ingratidão das pessoas, ou até mesmo por maldade de alguns. Somos exortados a não nos cansarmos de fazer o bem. É o que a palavra de Deus nos ensina. Não nos cansemos, não deixemos de fazer o bem. Façamos o bem a todos. É o que a palavra de Deus vai nos dizer logo na sequência. Paulo, ele alerta para que não sejamos elitistas ao fazer o bem. Nós devemos fazer o bem a todos. Façamos o bem a todos. Este é o convite de Deus para nós. Esta é a palavra de Deus para nós. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a religião, não importa status, não importa a beleza, simpatia, nem outra coisa qualquer. O cristão, ele deve estar pronto para fazer o bem a todos. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele precisa entender que ele deve fazer o bem a todos. E mesmo sem ser elitista, devemos fazer o bem de uma forma muito especial. Aqueles que não podem retribuir a nossa boa ação. Isso é o ensino de Jesus. E aos domésticos da fé, como nós lemos. De uma forma especial. Aos que não podem retribuir para que não façamos o bem, pensando em receber algo em troca, receber lucro. Aos domésticos da fé, porque seria um absurdo nós ajudarmos os estranhos e não ajudarmos os nossos próprios irmãos necessitados. Devemos lembrar que crente não é super-homem, é gente normal, tem necessidade e precisa de ajuda. Por isso façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Olha que princípio. Fazer o bem, sim, a quem? A todos. O crente em Cristo tem uma grande responsabilidade de fazer o bem a todos. Podemos lembrar daquele momento em que Jesus Cristo multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. E no meio daquela multidão, com certeza, tinham bastante pessoas que não criam nele, incrédulos, mas todos receberam o bem de Jesus da mesma maneira. Todos receberam o bem, o amor incondicional do nosso Senhor e Salvador. E da mesma forma nós, como seus discípulos, precisamos exibir este amor de Jesus. Precisamos agir de bem para com todos, mas principalmente aos da família da fé. O princípio é fazer bem a todos. Mas a prioridade deve ser dada aos irmãos da fé. Afinal de contas, isso também vale para os relacionamentos naturais. As necessidades da minha família, ela vem antes das necessidades do meu próximo. É o que a palavra de Deus vai nos dizer no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel, do que o incrédulo. Desse modo, como igreja de crentes em Jesus, nós somos chamados primeiro a cuidar dos fracos e necessitados dentro do nosso ambiente, mas não podemos também nos esquecer das necessidades da nossa cidade, do nosso país.
Precisamos estar atentos. A igreja ela é chamada para ajudar, inclusive aos incrédulos ao seu redor. Foi isso que Jesus Cristo fez. E ao fazer isso, os discípulos de Jesus, eles demonstrarão o mesmo amor que Jesus demonstrou quando esteve conosco neste plano terreno. Fazer o bem a todos. E vai continuar o versículo 10, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade. Se deixarmos a oportunidade passar, pode ser que aquele que necessitava da ajuda pode ter a sua necessidade suprida por outro, e que bom que assim seja. Mas perdemos o privilégio, o gozo de o ajudarmos. Se deixarmos passar a oportunidade, se perdermos o tempo, é por isso que a Bíblia diz, faça o bem a todos, enquanto temos tempo. Pode ser que aquela pessoa ela não receba o bem, nem seu, nem de outra pessoa. E isso é ruim. Se nós deixarmos passar a oportunidade, pode ser que no futuro nós não tenhamos mais condições de ajudar. É por isso que a Bíblia então ela diz, façamos bem enquanto nós temos oportunidade. Se você tem a oportunidade de fazer o bem hoje, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, aonde você está, com quem você está, este é o tempo de você fazer o bem. Não existe outro tempo melhor. Façamos o bem a todos enquanto temos tempo, enquanto nós temos oportunidade, semelhante à viúva de Sarepta. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ele fora ali enviado, e aquela mulher, ela fez aquela oportunidade, ainda que tinha muito pouco, para servir ao profeta, ainda que com um bolo pequeno, para servir ao homem de Deus. Ela fez o bem ao homem de Deus, e a farinha da sua panela não acabou, o vinho da sua botija não faltou. Ela fez o bem enquanto teve oportunidade. Não diferente daquelas mulheres que contribuíram, ajudaram, serviram ao ministério de Jesus, quando ele esteve aqui na terra conosco. No livro de Lucas capítulo 8, onde algumas mulheres elas se vendiam dos seus bens e serviam a Jesus e aos seus discípulos com as suas fazendas. A Bíblia vai nos mostrar também que uma mulher, aproveitando a oportunidade de fazer o bem a Jesus, derramou um perfume precioso aos seus pés. Aquele era o momento, aquela era a oportunidade dela fazer o bem a Jesus. E então aquele foi o momento, aquela foi a oportunidade que ela utilizou da melhor forma possível. No livro de Gênesis capítulo 19, a palavra de Deus vai nos mostrar que Ló, ao receber homens em sua casa, ele estava recebendo anjos. Ao fazer o bem àqueles homens, ele estava fazendo bem a anjos. E ele e a sua casa tiveram um livramento de onde eles estiveram, com exceção de sua esposa. Nós precisamos fazer o bem e fazer o bem enquanto nós temos tempo. A Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres que aproveitaram as oportunidades. E nós também precisamos aproveitar essas oportunidades. Elas passaram, mas não deixaram as oportunidades passarem. Nós também passaremos. E se desejamos fazer o bem, deve ser enquanto ainda nós temos tempo. Conscientes de que nós só vivemos uma vez, é nessa vez que nós precisamos fazer o bem. Se nós estivermos conscientes de que só vivemos uma vez, pode nos ajudar a pensar, a refletir, que se há alguma bondade que eu possa manifestar, ou alguma coisa de bem que eu possa fazer em favor de alguém, eu preciso fazer.
Eu quero fazer, preciso manifestar agora mesmo. Não vale a pena adiar, porque eu sei que não voltarei a passar por aqui. Nós também sabemos que não voltaremos a passar por aqui. Nós estamos aqui como passageiros, estrangeiros, forasteiros. E cada oportunidade perdida é uma oportunidade que não volta mais. Jesus, ele passou por esta vida fazendo o bem, curando, libertando, orientando, ensinando-os a orar. Porém muitos os criticaram. Muitos desejaram inclusive a tua morte. Tamanho estava os seus corações endurecidos. O amor de Jesus não foi visto da melhor forma possível. Embora todos vissem que Jesus pregava a boa nova, anunciava o reino e curava, libertava de toda espécie de doença, ou espíritos malignos entre o povo, a ideia fixa dos inimigos dele era que ele deveria morrer. E assim foi com Jesus. Já lá, o mal queria sufocar o bem, porque o mal não suporta o amor. E nós somos exortados, alertados a fazermos o bem, a não nos cansarmos de fazer o bem e fazermos o bem a todos. Mas com quais motivações, objetivos, nós precisamos assim fazer? Porque existem as motivações, objetivos errados, como por exemplo, de praticar o bem para que nós sejamos salvos. De que a nossa salvação vai depender daquilo que eu faço. A palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de obras, não vem daquilo que você pode fazer. É uma motivação errada nós queremos fazer algo de bem para sermos salvos. Da mesma forma, é uma motivação errada, um objetivo errado nós queremos fazer para sermos elogiados, reconhecidos, exaltados. Qual deve ser a nossa motivação? Jesus ele vai nos ensinar no livro de Mateus capítulo 6, guardai de ser visto quando estiver ajudando alguém. Aquele que está sendo beneficiado por você, aquele que está recebendo o bem. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos fazer isso sem nada esperar. Diz Mateus capítulo 6, verso 35. Com qual objetivo nós assim devemos fazer? Nós sabemos que o reconhecimento ele vem de Jesus. Não temos que esperar reconhecimento por aquilo que fazemos. E apenas Jesus, ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E você deve se sentir feliz por poder fazer o bem e o nome de Jesus ser assim glorificado. Podemos lembrar das palavras de João Batista quando ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. A nossa motivação, os nossos objetivos ao fazer o bem deve ser de humildade e dedicação ao Senhor. Porque também em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus vai dizer assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É Deus que tem que ser glorificado pelo aquilo de bem que nós fazemos, pelas obras que nós realizamos. Este é o entendimento que nós devemos ter. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. O bem que eu faço, o bem que você faz, deve ser para a glória de Deus. E devemos fazer o bem, façamos o bem,
com o nosso coração cheio de amor. Por quê? Porque o mesmo apóstolo que escreveu essa carta, inspirado por Deus, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o seu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso nada aproveitaria. A nossa motivação tem que ser para glorificar a Deus, honrar a Deus, e com um coração cheio, encharcado de amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Façamos o bem, para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, e façamos o bem, cheios de amor. E reforçando o versículo 10, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E nesse todos, também reforçando, está a nossa casa, está a nossa família. E você precisa fazer o bem, principalmente a sua casa, a sua família. Marido tem que fazer o bem, principalmente a esposa. Da mesma forma, a esposa fazer bem ao marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Porque sejamos sinceros, às vezes nós fazemos o bem, até temos mais facilidade de fazer o bem para aqueles que são de fora. Inclusive somos até mais gentis a nossa palavra, somos mais calmos, mais pacientes, mais mão aberta. Façamos o bem a todos. Nós somos convidados a fazer o bem à nossa família. Lembra-nos daquela ilustração que o menino ele diz para o pastor que ele queria morar na igreja, porque na igreja o pai fazia o bem, era um anjo, mas em casa era um demônio. Às vezes é legal, é o legal da turma, é o legal da empresa, é o legal na igreja, mas em casa nós somos convidados a fazer o bem a todos. Porque a Bíblia vai dizer, se nós não fizermos o bem, principalmente a nossa família, nós negamos a fé e somos pior, não igual ao infiel, mas nós somos pior do que os infiéis. Então nós precisamos tratar com amor, tratar com carinho. E ninguém nunca se arrepende quando trata as pessoas com amor, com carinho. E assim não nos arrependeremos também de tratar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo, mais próximo, senão a nossa família? Irmãos da fé estão incluídos no todos aqui. Vejam, principalmente os domésticos da fé. É o destaque que a Bíblia dá, final do versículo 10 que nós lemos. Principalmente aos domésticos da fé, ou à família da fé. Às vezes não fazemos o mínimo ou o básico pelos nossos irmãos, quando assim sabemos que eles estão precisando de ajuda, de receber um bem. Me lembro de ter ouvido um pastor contando que certa feita alguém indo para a igreja, num carro, parou perto de dois irmãos que também estavam indo e disse: "Você está indo para a igreja?" E aqueles dois disseram: "Sim, estamos indo." E ele disse: "Eu também estou indo." E acelerou o carro e foi embora sozinho. Nem carona às vezes damos. Algo aparentemente simples. Estamos indo para o mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo objetivo, mas pecamos a não fazer o bem. E a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Atos capítulo 4, versículo 32, que da igreja primitiva era o coração e a alma da multidão dos que criam. Porque eles exerciam o bem, eles exerciam a compaixão e graça, eles se compadeciam uns dos outros. É por isso que nós entendemos, quando lá no capítulo 1 de Atos tinham 120 aproximados, depois nós já vamos ver quase 3.000, e depois no capítulo 5, 5.000, e depois nós vamos ver que a multidão dos que criam. Porque eles faziam bem. E eles faziam bem a todos.
E a todos também está incluso inimigos. Não a todos amigos, a todos a quem eu gosto, a todos que me fazem o bem, ou a todos que podem me dar algo. Está incluso os inimigos. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar a nós fazermos o bem a todos. Jesus, ele vai ensinar isso no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27, que nós devemos amar os nossos inimigos. É dessa forma que nós devemos retribuir, amando os nossos inimigos, fazendo o bem a quem nos aborrece. Não é fazer o bem a quem nos faz bem, também, mas o cristão, ele faz o bem inclusive àqueles que o aborrecem. Mateus capítulo 12, verso 20, melhor dizendo, Romanos capítulo 12, verso 21, vai dizer que devemos vencer o mal com o bem. É assim que nós devemos fazer. Jesus, ele vai ensinou certa feita que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Ensinamento de Jesus. Paulo também, ele vai escrever 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem. O momento sempre é adequado para fazermos o bem. E precisamos andar como Jesus Cristo andou. E como que Jesus Cristo andou? 1 João 2,6 vai nos dizer que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Em Atos capítulo 10, verso 38, vai dizer que Jesus Cristo andou fazendo o bem. E é dessa mesma forma que nós devemos andar. Alguns, por exemplo, acham que é somente pecado fazer o mal ao próximo. Mas nós vamos aprender que é também pecado não fazer o bem. É isso que Tiago diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Capítulo 4, verso 17, no livro de Tiago. O Salmo 34, o versículo 14, vai dizer da mesma forma: aparta-te do mal e faze o bem. Não é somente apartar-se do mal, mas é também fazer o bem. Não somente deixar de fazer o mal, mas se esforçar para fazer o bem. A Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos nos dedicar a fazer o bem, não nos cansarmos de fazer o bem, a fazermos o bem a todos. Fazermos o bem é a prática uma prática e uma característica de um cristão verdadeiro. É a característica de um filho de Deus. Ele pode ser um líder, pode ser um diácono, um presbítero, um pastor, pode ser, se não praticar o bem, não é filho de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz no livro de 3 João, capítulo 1, verso 11. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Façamos o bem. Somos convidados, porque tudo que nós fazemos ao nosso próximo, fazemos a Jesus. Para nós concluirmos e entendermos que precisamos fazer o bem, e quando nós fazermos o bem, independente se diretamente, no primeiro momento, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho, é alguém próximo de você que está recebendo, ou até mesmo você está ajudando de uma forma ainda distante, seja financeiramente, ou seja um apoio, seja enviando recurso ou oferecendo o ombro para estar junto. Nós precisamos entender que quando fazemos o bem, nós fazemos a Jesus. Quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, nós estamos fazendo como se fosse para Jesus. Existem alguns níveis de pessoas, digamos assim, ou de fazer o bem, de fazer o mal. Tem aquele que só faz o mal, por exemplo,
que é um nível demoníaco até. Tem aquele nível legal, que talvez é onde muitos se enquadram. Eu faço o bem para quem me faz o bem, e faço o mal para quem me faz o mal. Mas há um nível de fazer o bem do verdadeiro cristão. É só fazer o bem. É possível só fazer o bem. Precisamos fazer o bem. Precisamos só fazer o bem. Porque quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, nós estamos fazendo a Jesus. Atos 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo, ainda perseguindo os cristãos, porque para Paulo até então, cristão tinha que estar morto ou estar preso. E ele, respirando ameaças de morte, ele pega ali uma carta aonde ele dava o direito de assim fazer com os cristãos que encontrasse pelo caminho. Mas aquele caminho de Damasco, a Bíblia vai nos dizer que ele cai do cavalo, literalmente. E eis que uma voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando fazemos mal ao nosso próximo, nós não estamos só fazendo mal ao nosso próximo. Perceba que Saulo achava que estava perseguindo aos cristãos, mas ele estava perseguindo a Jesus. Quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo a Jesus. É o que a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 25, verso 42 ao 45. A Bíblia vai dizer que aqueles que só fizeram o mal ou não praticaram o bem, eles vão ser colocados do lado esquerdo. E aqui está tratando do último dia, do dia de julgamento. Então eles vão questionar a Jesus Cristo quando que eles não fizeram o bem. Então Jesus vai falar: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. Para aqueles que praticaram o bem e que vão estar do lado direito de Jesus, vão estar à direita. Os versículos 35 a 40 vai nos dizer: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses pequeninos, fizestes a mim. E quem faz a Jesus, quem faz para Jesus, é recompensado. É recompensado por Ele próprio. É recompensado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dele que vem a nossa recompensa. Conta que um casal de missionários estavam retornando, e após terem ficado mais de 50 anos no campo missionário, ao retornarem, eles avisam a junta missionária, avisam a igreja, e eles tinham passado um período muito longo, muito distante, e eles sofreram, ficaram doentes, padeceram. E ao retornarem, eles achavam que talvez se encontraria alguma coisa especial preparada para eles. Mas para sua surpresa, quando eles chegaram no aeroporto, não tinha ninguém esperando por eles. Ninguém da junta missionária, ninguém da igreja. Talvez eles esperassem que tivesse uma multidão, uma recepção para eles, mas ali não tinha. E eles ficaram muito tristes e então foram para a sua casa. E quando eles estavam dormindo, eles tiveram um sonho, e Jesus Cristo mesmo falou com eles, que eles vão ter uma recepção gloriosa, não aqui, porque eles não são daqui. Aqui não é o lugar deles. E naquele sonho Jesus Cristo chega e fala para eles não ficarem tristes.
e que eles lembrassem aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 14, que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos a futura. A nossa cidade não é aqui, ela está no céu, e no céu, não diferente daqueles missionários, mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles terão uma gloriosa, uma belíssima recepção, e estarão com o Senhor para todo sempre. A nossa recompensa de fazer o bem, ela não vem de homens, ela vem de Deus, e Deus não é injusto para se esquecer. Hebreus capítulo 6, Deus não esquece dos seus, Deus ele cumpre todas as suas promessas. Jesus Cristo não esquece daquilo que pode ser mais simples para mim ou para você, Ele não esquece daquele bem que talvez você nem prestou muita atenção. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 10, verso 42, que se nós tivermos dado um copo de água fria para alguém, a um desses pequeninos de Jesus, nós estamos fazendo a ele um copo com água. Nós estamos fazendo para Jesus. Em verdade vos digo, Jesus dizendo aos seus, que de modo algum nós poderemos perder o nosso galardão. É dele que vem o nosso galardão. Para você, minha irmã, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, que ouviu no início que as boas obras, o fazer o bem não salva. E talvez você esteja se perguntando, o que nós precisamos fazer? Talvez esse período pandêmico, você tenha até perdido ou não tenha a certeza da salvação. E qual é a certeza? Ou o que você precisa fazer, experimentar para ter a certeza de que ao deixar este mundo, você vai para o céu? Depende do arrependimento. E arrependimento envolve você reconhecer que é pecador. Envolve você reconhecer que você necessita da misericórdia de Deus. Arrependimento não somente envolve você reconhecer que é pecador, como também um desejo ardente de experimentar o perdão. Semelhante àquele homem que bate no peito e diz: ó, tenha misericórdia de mim, que sou um homem falho e pecador. E você precisa também ter um propósito de viver de uma forma irrepreensível para o teu Deus, para o teu Senhor. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, mostrar, exortar a fazermos o bem. Precisamos ter isso como um propósito de fazer o bem. A palavra de Deus vai nos dizer que Daniel, ele se propôs desde o princípio, ele colocou um propósito em seu coração. Ele se propôs não se contaminar. E ainda que muitos homens, mais de 120 homens, tentaram posteriormente achar algo que lhe o incriminasse, não assim puderam. E nesse período ele já estava aproximadamente com 84 anos. Quando ele fez o propósito, ele tinha 17 mais ou menos. Ele se manteve firme naquele propósito de não se contaminar, no propósito de fazer o bem. A palavra do Senhor nos mostra que precisamos nos arrepender. Se não vos arrependerdes, perecereis. É dessa forma, é dessa maneira, é nós nos arrependermos, é nós crendo em Jesus, porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você precisa receber a Jesus. Crer e receber. Uma dor de cabeça, por exemplo, ela só passa ou só vai embora posteriormente a você receber aquele remédio. Você precisa crer e receber a Jesus Cristo. E a tua palavra de Deus nos diz: dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Com sinceridade, se for possível, façamos o bem a todos e não nos cansemos, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu quero convidar você
minha irmã, meu irmão, a orarmos. E não posso deixar de orar por você também, que está nos ouvindo neste momento, neste tempo, e você não pode perder esta oportunidade de se render a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, e passar uma vida na direção do Espírito Santo de Deus. Então, se você puder, juntamente comigo, vamos orar. E se você ainda não o confessou, que você o confesse. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que acabamos de ministrar, de ouvir. E nós estamos entendendo que a nossa salvação não depende daquilo que podemos fazer, não depende da prática do bem, e sim que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso crer em Jesus, nós precisamos crer em Jesus, recebê-lo em nosso coração. Senhor, nós desejamos, ó Senhor Jesus, que o Senhor fique no meu coração, no coração da Tua igreja, no coração desses que Te ouvem nesta hora. Nós desejamos que o Senhor esteja no coração de cada um, Pai, e daqueles que não estavam, que a partir de agora o Senhor possa entrar, Pai, e fazer ali morada, e dirigir a vida destes e destas, perdoando-os dos seus pecados, e retirando todo o sentimento de culpa, retirando tudo aquilo que pode lhe impedir de crer no perdão que o Senhor pode lhes dar, Pai. Que eles possam ter a paz e a certeza da salvação que o Senhor pode dar. E que eles possam ter também a certeza de que o Senhor está dirigindo a sua vida a partir de agora. A partir de agora. É em nome de Jesus, o Cristo de Deus, que nós oramos assim e Te agradecemos. Façamos o bem sem se cansar. Não nos cansemos de fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, à nossa família, aos nossos irmãos, enquanto há oportunidade. Façamos o bem. Fazer o bem é amar o próximo, e sem amor qualquer ação de nada vale. Que a paz de Deus reine na sua vida. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, enche-me dos teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito continue com a Tua igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.